Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Nós estamos compartilhando aqui com o nosso irmão Marcelo Almeida, que é presbítero da cidade de São Cepé hoje, mas que, compartilhando um pouquinho, já contou como que Deus trouxe ele realmente do fundo do poço, né? Deus nos ajunta. É por isso que a salvação é sem merecimento, não é por obras, não é porque é simplesmente a graça do Senhor e esse amor do Senhor por nós, de ver a nossa situação, ver a nossa incapacidade e nos revelar, né, esse amor. Então, não há nada que a gente possa fazer para nos salvar, né? Somente o amor de Deus e essa graça, e que nos dá muita gratidão hoje para servirmos o nosso Senhor. Mas, Marcelo, conta para nós como foi esse processo, como você mesmo falou no bloco anterior, como se fosse de Jó. Porque realmente Deus precisa retirar, depois que a gente é batizado, ainda ficam as coisas do velho homem, né? E Deus tem que... E tem uma parte nossa nesse processo, né? Não é só Deus vai nos libertar, mas como você falou, né? Tava fazendo jejum, tava ali. Então é batalhado, também tem uma parte que nós temos que realizar, né? Sim, com certeza, né? A nossa comunhão com Deus, ela é uma mão de duas vias, né? Não é uma mão só de uma via, só o me dá, né? Como a gente está acostumado no reino muitas vezes, né? E só para completar, assim, a primeira parte, da mesma forma que eu tinha aversão à autoridade, assim, eu tinha aversão a pastores, a gente de igreja. Eu era extremamente crítico. Eu lembro que uma época eu morei do lado de uma Deus de Amor, eu ligava o som no último volume e botava as caixas viradas para a igreja, sabe? Só para incomodar, sabe? Então eu era terrorista mesmo, sabe? E um ponto muito importante, assim, quando o Senhor me trouxe e eu comecei a ouvir esses materiais, uma coisa assim que muitas pessoas às vezes elas acabam tendo várias recaídas, é porque as pessoas não se separam do ambiente pecaminoso que elas viviam. Então Deus me traz para o reino e eu preciso me fortalecer. Então o que eu fiz naquele momento? Eu me separei daquele ambiente em que eu vivia, sabe? Então ali, claro, e logicamente todas as amizades, né, que a gente tem, quando elas souberam disso, então elas acabaram se afastando, foram sumindo, e eu acabei ficando só eu mesmo, sabe? Eu, a Bíblia e o Senhor, né? E aí foi um processo assim que eu mergulhei de cabeça mesmo, sabe? Então eu vi que ali estava a solução para minha vida, eu vi que ali poderia haver realmente uma solução para mim, coisa que eu nunca tinha encontrado, eu nunca busquei em lugar nenhum. A minha vida era a cachaça mesmo, e a droga, essas coisas assim, sabe? Mas eu nunca busquei religião, essas coisas, porque eu não gostava dessas coisas, sabe? Mas quando eu conheci o Senhor, eu percebi assim que tinha uma diferença na palavra ali, porque a palavra fez aquele inicial, me deu aquela provinha, sabe? E eu digo, bom, se eu entrar aqui de cabeça nisso, vai acontecer alguma coisa. E aí foi o que eu fiz. Então era jejum, praticamente assim, de segunda a sexta. Às vezes eu jejuava, teve uma época que eu fazia jejum todos os dias, né? Fora os jejuns especiais, assim, que às vezes eu senti de fazer, sabe? E muita palavra, muita oração e grupo familiar todos os dias. Então lá na minha cidade, na época, às vezes chegou a ter quase 20 grupos, e às vezes tinha dias que tinha 2 grupos, eu ia nos 2. Então eu participava, eu entrava num grupo que começava 15 para 7, eu saía daquele grupo e ia para um outro que começava às 8. Então eu estava sempre perseverando, sempre buscando o Senhor, compartilhando na igreja, sabe, compartilhando com os irmãos. Material, eu comprava muito material, acessava muito os CDs, os DVDs, as escolas ministeriais, eu consegui fazer todas elas. Hoje, já claro, já estou revisando já algumas pela segunda vez. Então foi um processo assim de muita batalha, porque aí eu era muito violento no mundo, sabe? Um temperamento bem colérico e consanguíneo ainda, sabe? Então assim, eu tinha uma lista, quando eu peguei o CD de perdão para ouvir, foi terrível. Aquele me destruiu, sabe? Aquele me quebrou. Porque a lista de pessoas que deu foi uma folha sulfite, sabe? Praticamente dos 2 lados. E aí eu fiz aquela lista, eu orei, digo, Deus, então a partir de agora eu quero fazer esses concertos. Era 1 por dia. 1 por dia. Teve situações assim que, olha,
É muita coisa, não tem como contar, sabe? Mas arranjos assim que tu via que não era natural aquilo. De você estar fazendo um serviço assim, num lugar que você jamais esperaria encontrar uma pessoa. E quando você ouve alguém falando com você, você levanta a cabeça, é a pessoa que você precisa fazer um concerto. E aí aquilo entra, o coração assim entra em parafuso e você quer fugir daquela situação. Mas aí lá no fundo Deus te convence, né? E aí você vai lá e faz o concerto. E aí teve uma situação que a pessoa, eu tinha feito tanta coisa para ela assim, sabe? E que ela disse assim, acabou? E eu disse, sim, tchau. Virou as costas e sumiu. Nem me dizer nada, né? Pra te ver o teor que ela tava de fúria comigo, né? Mas a minha parte eu fiz, né? Então, teve outra situação também que eu tinha tentado matar um colega meu de trabalho. E aí eu vinha vindo de um culto e eu sempre fazia um trajeto para vir para casa. E naquele dia Deus me levou por outro trajeto. E aí eu passava na frente de um cemitério. E quando eu cheguei na frente do cemitério, quem é que eu encontro na frente do cemitério? Esse meu ex-colega. E eu parei a moto e quando eu levantei o capacete, ele ficou apavorado e queria fugir. E eu disse, não te preocupa, que eu quero só conversar contigo e te pedir perdão pelo que aconteceu entre nós, sabe? Então foi uma situação assim até cômica, sabe, na hora, sabe? E ele ficou assim sem entender também, sabe, o que estava acontecendo. E todo esse trabalhar, então eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, eu quero que o Senhor arrume minha vida. E aí eu disse assim, eu vou fazer um propósito, Deus, 1 ano eu não vou faltar nenhum culto, mas eu preciso que o Senhor arrume minha vida. E aí eu firmei esse propósito e Deus me deu graça. E às vezes em que eu não conseguia ir no culto na minha cidade, eu estava numa outra cidade que tinha igreja e eu conseguia participar lá. E todo esse trabalhar, assim, então foram muitas libertações, muitos arranjos, muitas dores. Irmão Marcelo, só te fazer muitas pessoas hoje vêm para o Senhor e tal, e elas têm muita dificuldade de livrar-se dos vícios, né? Enfim, de repente se libertam das drogas, da noite, mas aí fica o cigarro, né? E tem muitas pessoas que elas se sentem muito frustradas na vida da igreja. E aquilo entristece elas, porque elas gostariam de se libertar daquilo e elas não conseguem. Como que você poderia, assim, com a tua experiência e também como a palavra fala, né? Para que elas tenham depende só de Deus, tu foi na Bíblia, o que você fez? Hoje, já com a minha experiência, assim, já passar por essa experiência e também já amadurecer no Senhor, eu vejo dois caminhos. Na minha vida, eu vou contar como aconteceu. A partir do momento em que eu tomei a decisão de me consagrar ao Senhor, buscar o Senhor com oração, com jejum, praticando a palavra, ganhando almas, sabe? Negando a tua vontade, fazendo a vontade de Deus, Deus me livrou disso em 60 dias. 60 dias Deus me tirou da droga, do cigarro, da bebida e da prostituição. A bebida foi algo tremendo, porque eu continuei bebendo, eu ia no culto meio bêbado, tinha às vezes que eu ia meio tchuco no culto. E aí teve um dia que eu saí do serviço, assim, e eu tava com uma sede, sabe? Tinha um point em que eu sempre passava lá para tomar cerveja. E aí quando eu cheguei lá, eu peguei uma cerveja gelada e coloquei no copo, e que eu dei o primeiro gole, o negócio trancou aqui. Trancou e começou a rodar, e quando desceu quadrado. E aquilo assim me anojou. E eu olhei para aquela garrafa e eu entendi. Não preciso disso. E eu empurrei o copo e ficou ali. E nunca mais coloquei. O cigarro, mesma coisa. Eu tava com a carteira cheia e eu fumei E na metade daquele cigarro, aquilo começou a azedar minha boca, assim, foi algo tremendo, sabe? E eu peguei e joguei dentro da churrasqueira a carteira, tudo, e acabou. E nunca mais coloquei. E a droga também. A partir dali do momento, assim, eu não senti mais desejo de ir comprar. Aquilo mudou dentro de mim, sabe? Era algo que me supria por dentro. E que hoje eu sei que era a própria palavra, era o próprio Cristo, era a água viva que estava matando a minha sede que eu tinha de suprimento em coisas naturais. Então essa foi a minha experiência e é um ponto que eu não fiz nada. Assim, naturalmente, eu não fiz nenhum arranjo, sabe? Eu vou
a partir de hoje, eu vou fumar só um por dia. Não, eu nunca fiz arranjo. Foi uma decisão e a palavra que estava te alimentando. Exatamente, foi uma obra interna, ali, e aquilo, quando Deus me tocou, eu senti, bom, não é mais, então não, eu não insisti mais, e não senti mais vontade, sabe? Então, acabou por ali, sabe? Mas na minha experiência, e até ouvindo materiais antigos também, e onde tu ouve o Espírito usando o ministro para falar, que tem um segundo método, que se, por exemplo, a pessoa está com dificuldade de fumar, de parar de fumar, e ela está no reino, está lendo a palavra, está ouvindo, mas não consegue parar de fumar, você simplesmente pode deixar de comprar. Deixa de comprar e não pede emprestado, como falava na ministração que eu ouvi. Aí você, não, mas aí é minha vontade, mas deixa que a vontade morra. Porque eu já fui trazido para o reino para justamente a minha vontade morrer. Então eu vejo que eu tenho que tomar uma decisão e sustentar aquela decisão. Vem vontade de fumar? Então eu vou ler a Bíblia. Não está escrito lá em Romano que quando o meu inimigo tiver fome eu tenho que dar de comer? Dá a palavra para ele. Ele está com vontade de fumar? Dá a palavra. Está com vontade de beber? Dá a palavra. Vai lá ouvir uma ministração. Ele vai morrer. Porque essa palavra mata o inimigo de Deus e fortalece o novo homem. Então, são as duas opções assim que hoje, pela minha experiência já e aquilo que aconteceu na minha vida, são as duas coisas assim que eu vejo que quem está com dificuldade nessa área precisa tomar essa decisão, sabe? E não pensar assim, eu vou buscar a palavra e Deus vai fazer. Não, eu tenho a minha parte também. Se, por exemplo, assim, eu já fui iluminado que aquele vício não é legal e que Deus já me falou que não é para mim fazer aquilo, eu continuo fazendo porque eu quero, então. Entende? Então, precisa haver essa tomada de decisão, assim como eu tomei essa decisão de fazer esse propósito com Deus. E Deus agiu muito forte na minha vida, sabe? Deus me tratou assim, foram 11, não que hoje não me trata, né? Mas foram 11 meses de muita libertação. Passava às vezes noite chorando, sabe? Muita cura interna, sabe? Eu lembro de uma experiência que era 3 horas da manhã, eu estava tocando violão. E o pastor Marcos, que sempre brinca, que quando eu pegava o violão não ficava nenhum demônio no bairro, né? Era só os cachorros uivando e quando, né? Porque limpava todo o céu, né? E aí eu lembro de uma vez que eu tava assim, tocando, aprendendo a tocar violão. E eu cantava muito aquele louvor que foi marcante, que até foi o louvor que depois foi cantado no meu casamento, O Choro Pode Durar uma Noite, sabe? Porque eu passava mais chorando do que sorrindo naqueles 11 meses, né? Mas eu via que era uma coisa boa que Deus estava produzindo. E teve uma noite que eu tava louvando e eu comecei a sentir algo muito forte assim no meu corpo físico, sabe? E aí eu senti que a minha cabeça ela começou a formigar toda ela, sabe? Em cima assim. E aí eu senti que alguém com uma espécie de bisturi, sabe? Começou a abrir buracos assim na minha cabeça, sabe? E eu sentia nitidamente assim cortando a minha cabeça e aquilo... Inicialmente assim, eu fiquei assustado e eu botei a mão para ver se não tava correndo sangue, sabe? E não tinha nada. E aí eu senti assim, que era o Senhor fazendo alguma coisa. E eu continuei louvando. Então aquele era muito choros, assim, sabe? Que eu chorava muito, sabe? E eu lembro, assim, que depois daquela experiência, assim, mudou muito. Mudou muito a minha vida, assim, sabe? A minha mente abriu muito, assim. Foi uma renovação, assim, muito forte que Deus fez, sabe? Deus trocou a maneira de pensar. Trocou a maneira de pensar, assim. Então muita coisa foi mudando na minha vida, né? E aí nesses 11 meses, aí depois... eu tentei voltar com a minha ex, não deu certo. Deus deixou claro assim que não era o que ele tinha para mim, não era o que ele queria. Ela também não aceitou o reino. E aí eu decidi assim que eu ia buscar o Senhor porque eu precisava. Eu precisava crescer, eu precisava desenvolver o propósito que Deus tinha na minha vida. E foi essa a decisão que eu firmei com Deus, de buscar Deus indiferente do que Deus ia fazer na minha vida. Se Ele ia me dar esposa ou não ia, se Ele ia me dar trabalho ou não ia, eu queria buscar o Senhor e precisava buscar o Senhor, porque eu necessitava daquilo. E aí foi então que com 11 meses, Deus, com 10 meses mais ou menos, houve uma profecia que Deus ia restituir a minha vida. E ia começar pela área familiar. E aí, dentro desse meu propósito dos 12, de um ano, sabe? Quando faltava um mês para completar, num encontro em Passo Fundo, eu conheci a minha esposa hoje, que Deus me deu no Senhor, que é a irmã Beatriz, a irmã Bia. A gente foi apresentado lá e foi uma coisa assim completamente sobrenatural, né? Onde a gente conversou 3 minutos e eu não gostei dela, ela não gostou de mim, que não tinha nada a ver fisicamente um com o outro, né? E ela me virou um copo de café numa camisa branca. Aí desse copo de café
surgiu, a gente começou a conversar no próximo, o encontro foi no sábado, então no domingo a gente começou a conversar. E quando foi domingo de noite, Deus já me falou que ela era minha esposa, né? Deus, 3 horas da manhã por aí, Deus me deu uma palavra, né? Testificando que ela seria então a minha esposa, né? E aí naquele momento, então eu já falei com ela, né? E eu disse, não dá problema, que eu mandei uma mensagem para ela, porque eu sempre fui muito direto, né? Eu sempre fui direto. E aí eu disse para ela assim, olha, teus dias de solteiro acabaram. De não sei se tu vai querer ou não, mas Deus disse que é isso que Ele tem para nós, sabe? Mas Deus testificou no coração dela também, né? Como era do Senhor. E aí, assim, para resumir, sabe? Quando eu estava completando exatamente, Elisama, o último domingo do meu propósito, nós estávamos de joelho na frente do pastor recebendo a bênção do nosso casamento. Então, assim, foi realmente assim, uma mudança muito grande, sabe? Muito grande mesmo, sabe? Por isso que eu conto que foram os 11 meses de Jó, sabe? Mas foram 11 meses de muita perseverança, sabe? Tinha dias assim, só o irmão Marcos mesmo que sabe, né? Assim, o quanto choro eu aguentei, quanto choro, a paciência que ele teve, sabe? Comigo, assim, porque tem horas assim que o ministério de pastor, ele é extremamente importante na casa de Deus, sabe? Porque é o pastor que te fortalece, que dá aquela palavra que te revigora, porque você está assim tão trabalhado por Deus que naturalmente você quer desistir daquilo. E só que nessa hora que então o corpo de Cristo, ele é extremamente importante, essencial, sabe? Para vir com aquela palavra de fortalecimento e você permanecer ali contra a tua carne. Porque quando você toma uma decisão de negar a tua vida da alma, quando toma uma decisão de se consagrar para servir ao Senhor, não como hoje muitas vezes a gente vê, os irmãos tomam uma decisão de se consagrar, mas porque querem alguma coisa. Então isso é comércio. Então quando há comércio, não há libertação. Mas quando você toma uma decisão assim, no teu íntimo, de se consagrar para simplesmente abrir o teu coração para servir ao Senhor por amor, o inferno inteiro se levanta contra você. E é ali que então agora começa as lutas, né? Mas o que o Senhor diz? Persevera que a vitória é certa. Então foi assim um primeiro ano na casa do Senhor, assim no reino, de muita batalha, mas é uma vitória assim tremenda, né? Pela primeira área que Deus me restituiu. E o que eu vejo hoje? Deus só pôde me restituir essa primeira área da minha vida porque Ele conseguiu me libertar. Então hoje às vezes tem muitos irmãos no reino que querem casar, que querem arrumar um varão, uma varoa, querem arrumar um trabalho, querem um emprego melhor, querem melhorar a condição financeira, mas não querem a libertação de Deus. E para a bênção natural chegar na nossa vida, primeiro precisa haver a bênção divina no meu coração. Porque preparado. É verdade. Então nós vemos com todo esse testemunho que o Senhor, Ele faz a obra, né? Nós precisamos apenas confiar. Então hoje você que talvez tenha um filho, né, que está com problemas nas drogas, ou um familiar, coloque-se de joelhos, né? Busque o Senhor, porque Deus restaura, Deus recupera. Ou você que hoje está vivendo nessa mesma situação, que acha que não tem mais sentido na tua vida, que nada mais pode mudar, que você chegou no fundo do poço e não tem mais esperança alguma, pode colocar a fé em Cristo Jesus, que Ele nos salva, Ele nos restaura e Ele muda completamente a nossa vida, assim como o nosso irmão Marcelo fez o propósito, né? Que queria que Deus mudasse e viu, e é interessante que tem um momento que chega a oportunidade, a gente tem que agarrar a chance, né? Assim como Deus oportuniza cada um de nós e Deus oportunizou muitas pessoas, a gente tem exemplos aqui na palavra, que chega um momento que Deus, você quer estar aqui, né? E a gente tem que aprender a ver que é em Cristo que há solução e que Deus completa essa obra, né? Então, nós te agradecemos aqui, irmão, de vir compartilhar conosco nessa experiência. Já éramos para ter gravado essa entrevista há muitos anos atrás, né? Mas Deus tem a sua hora, né? E eu só queria encerrar, então, lendo esse versículo de Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vamos perseverar e ter fé que o Senhor, Ele opera
Nós é que não sabemos, mas Deus tem os seus mistérios, né? Na hora certa, Deus faz a sua obra. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.